que é uma dica prática para reduzir comportamento e problema com indivíduos com deficiência na sua escola, não é isso? Então vou lá, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho aqui os vários recursos aqui que eu vou mostrar, mas primeiro eu vou explicar certinho o que é essa estratégia de suportes visuais, de rotina visual, como que a gente utiliza, quais são as formas, diferentes formas de utilização. Eu vou mostrar um recurso aqui para vocês e ainda dar outras ideias de como vocês podem organizar esse recurso. Fica aí pra gente conversar. Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu estudo autismo e práticas com evidência e eu vou falar agora de uma prática que tem evidência, que é o suporte visual, principalmente as rotinas. Como é que a gente faz para saber quais práticas têm evidência? Você vai dar um relatório, né, o último, que é de 2020, do MCAPE, que está aqui embaixo, na descrição, vou colocar aqui para vocês verem. Prática baseada em evidências para estudantes com autismo, né? Crianças, adolescentes e jovens adultos, vai de 0 a 22 anos esse relatório, porque é um relatório oficial americano e 22 anos é o limite da escolarização deles. Pois bem, tem a versão em português e a versão em inglês, tá tudo numa pasta que eu coloquei aqui, tem as várias práticas com evidência, né? Esse caso é o NCAPE. Tem a versão português e inglês. Na versão em inglês, você tem os apêndices que não tem em português. No apêndice tem para cada uma das práticas e visual support, né? Porque está na ordem alfabética, ele é o último, 28 lá. Cada um das práticas, você vai ver lá no final, portanto, tem a definição da prática, tem qual é a tabela de onde que funciona e não funciona esta prática, e tem no final toda a bibliografia, os artigos, os estudos que foram feitos demonstrando essa prática. Eu vou mostrar aqui para vocês a tabela, porque eu quero falar um pouco sobre a tabela com vocês. Vamos lá, olha aqui. Se vocês olharem essa tabela, você vai ter aqui em que idade que funciona. Então tem 0 a 2, 3 a 5, 6 a 11, que é por período escolar. E tem de cima para baixo, para que funciona uma prática. Então, o Visual Support, vocês estão vendo a tabela do Visual Support, né? Do suporte visual. Tem uma tabela para cada uma das 28 práticas com evidência, tá? Mas nesse caso aqui, funciona para muitas coisas, eu não vou falar das outras coisas. Mas só para lembrar que funciona para melhorar o desempenho acadêmico, para o indivíduo ficar mais tranquilo na escola, e portanto ele vai aprender mais, para as próprias relações sociais dele ali naquele contexto, serve para muitas coisas. Mas eu quero focar aqui em comportamento desafiador interferente. Comportamentos de crise, comportamento agressivo, comportamento de problema, o nome é irrelevante. Você tem uma efetividade que vai, se você olhar aí, de 3 a 14 anos. Portanto, o que isso significaria? Que funciona desde a nossa creche até o fim do ensino fundamental 2. Portanto, tem uma efetividade muito grande para um período muito grande. Daí que seja uma estratégia que possa ser utilizada, né, em vários contextos. Aí não tem a mesma efetividade quando a criança é muito pequenininha, né, ela está lá no berçário, não vai funcionar. E para o ensino médio também é uma dificuldade maior para você utilizar nesse contexto. Mas na maioria desse período escolar, no que está, por exemplo, no que está demonstrado no sistema brasileiro, que é de 4 a 17 anos obrigatório, né? Na maioria desse período, você tem, de fato, a possibilidade de utilização. Então, vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Você tem eu tenho 3 tipos aqui, tá? Então, eu tenho esse tipo aqui, por exemplo. Esse tipo aqui, ele é bastante interessante se eu for utilizar, por exemplo, para dizer quais são as aulas. Isso aqui faz mais sentido no Fundamental 2. Porque Fundamental 2, você tem um dia aula de história, de aula de português, de aula de matemática, a ordem, né? Então, vem aqui, esse aqui é o seguinte, pessoal, esses 3 me foram enviados pela Voz em Papel, tá? Foi um presente que eles mandaram para mim, eu pedi para eles, que eu falei que ia fazer um vídeo, é da Áurea, que é uma mãe de autista também, que começou a trabalhar com isso, então eles me mandaram esses 3 que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui o Instagram deles está colocando aqui embaixo, Voz em Papel. Você precisa comprar deles? Não. Tem outras empresas que fazem, você pode fazer na sua casa também com a cartolina e um velcro, você consegue fazer, né? Mas eu pedi para eles mandarem para mim e eles gentilmente enviaram. Então vamos imaginar o seguinte, primeira aula de matemática, eu vou pegar aqui e vou colocar. Eu vou pegar aqui as outras aulas. Segunda aula de inglês, vou colocar aqui. Terceira aula de artes, vou colocar aqui. Depois eu vou colocar língua portuguesa, tá? E vou colocar educação física e história, que é a aula mais importante que existe. Então, certo? Então aqui nós temos as 6 aulas. Então eu tenho aqui na porta da escola, na entrada, ou na porta da sala, que é o mais provável, né? Tem na porta da sala, e aí os alunos vão poder ver aqui. Aí, o que acontece? Isso aqui pode ficar disposto para todos os alunos. Beleza. Todos os alunos vão ver. É ótimo, todos os alunos não lembram, grande parte das vezes, quais aulas que tem naquele dia, né? E, para o aluno autista, eu vou lá e vou
vou levá-lo à frente ao quadro, né? Eu posso ajudá-lo. Depende do nível de proficiência dele, de entendimento dele. Se for necessário, eu vou levá-lo lá e vou apresentar para ele de uma maneira mais específica para ter a certeza que ele entendeu. É interessante isso aqui, porque isso aqui, eu já vou mostrar um estudo que foi feito, mas ele tem evidência para pessoas em casos mais complexos e tem também evidência para indivíduos, inclusive, que são verbais, que entendem verbalmente. Também funciona para grande parte deles, não funciona para todos, tá? Então, quando você olha as pesquisas, você vê que funciona para a maioria, mas tem alguns alunos que não reduz, né? Que provavelmente não está relacionado a isso. Mas funciona para grande parte deles, mas mesmo para aqueles que são verbais, porque não tem a ver simplesmente com ser verbal ou não ser verbal, né? Mesmo adultos autistas plenamente funcionais, que tiveram um diagnóstico tardio e tudo, muitos deles falam que eles têm dificuldade com a falta de previsibilidade. Então, para eles, as coisas precisam ser muito bem previstas, previsíveis, né? Que vai acontecer isso, depois aquilo outro. Então, isso aqui é mais ou menos essa ideia. O indivíduo olhou aqui, ele já tem uma previsão do que vai acontecer naquele dia. Agora, tem uma coisa interessante aqui, tá? Isso aqui, idealmente, pode estar na sala, né? Que inclusive pode ajudar outros alunos também a terem maior previsibilidade. Ele pode estar em casa também. O ideal é que esteja nos dois lugares, tá? Não só em um, mas em dois, né? Ou seja, eu quero dizer que estar em casa, antes de ir para a escola, você saber quais são as aulas, não elimina a ajuda que ele está dando na escola, tá? O ideal seria que a gente tivesse muito mais sintonia entre escola, terapia e casa, que no Brasil a dificuldade, a discussão, né, é difícil. Mas enfim, esse seria o ideal. Então, você pode ter em casa e na escola, mas a escola de fato é fundamental. Mas isso aqui vai me dizer só quais são as aulas, tá? E aí eu tenho outros aqui que vão dizer coisas diferentes. Então, por exemplo, esse aqui, ó. Esse outro, ele tem 8 espaços, né? Ao invés de só 6. Aliás, nesse aqui, só lembrar uma coisa interessante. Eu coloquei 6 aqui, porque a maioria dos lugares tem 6 aulas por dia. Então você vai colocar as aulas. Mas, por exemplo, eu era professor efetivo até ano passado, em São Sebastião. Lá não tem 6 aulas, tem 5. Então essa quinta aqui não tem, né? Então eu vou colocar um outro que é o intervalo. Deixa eu procurar aqui o intervalo, recreio, eu vou colocar aqui o recreio, beleza. Agora, se eu estou num lugar que tem 6 aulas, portanto não tem lugar para recreio. Eu vou colocar aqui o língua portuguesa e eu vou escrever aqui, recreio, posso escrever. Por quê? Por que a aula eu preciso ter a possibilidade de mudar? Porque amanhã a primeira aula não é de matemática. A primeira aula é de arte, por exemplo. Arte já tem aqui. De geografia, por exemplo. Então eu tenho que ter a possibilidade de mudar. Mas o recreio é sempre no mesmo horário. Então eu posso escrever, não tem nenhum problema. Eu escrevo e já fica fixo ali, tá? Então isso aqui pode variar um pouco se na rede tem 6 aulas ou 5 aulas. Agora aqui é diferente. Aqui são 8. 4 em cima e 4 embaixo. E aí, você vai colocando aqui à medida que eles acabaram. Se eu fui fazer um teatro, terminou, eu pego e coloco aqui. Aqui, as coisas que eu terminei há mais tempo, eu tiro. Né? As últimas 4 eu coloco aqui. Pois bem, para que serve essa daqui? Né? Que é essa rotina aqui, que já tá da cabeça para baixo aqui, que eu tinha colocado antes. Para que serve essa? Ela serve pelo seguinte, para eu saber o que vai acontecer dentro de uma aula. Então, por exemplo, ó, eu vou dar uma aula de história, certo? O aluno já sabe que é aula de história, porque lá na entrada já tem lá quais são a ordem das coisas. Agora esse aqui é a ordem das atividades dentro da aula. Esse é o ideal para utilizar essa rotina na minha visão. Então, por exemplo, como é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos pegar o material, vou colocar aqui, vou pegar o livro e o caderno, por exemplo. Né? Eles vêm, pessoal, com um padrão aqui, tá? Vem com um monte de coisa padrão aqui. Então tem vários que já estão aqui. Coisas de guardar material, por exemplo, lanche, tem um monte de coisa que está aqui. Mas tem coisa que pode não estar aqui, que é uma coisa que você imaginou. Você tem algumas possibilidades. Você pode, por exemplo, fazer alguns desses suplementar. Ou pode combinar com quem quer que vai fazer, com quem você vai comprar, para poder fazer algumas pecinhas complementares que interessam para você, tá? Poderia colocar aqui, pegar o livro e lápis e caderno. Aí depois fazer uma atividade, eu vou explicar a matéria, aí depois eu vou colocar assim, por exemplo, fazer um debate sobre aquela matéria. Tem aqui roda de conversa, mas não é exatamente um debate. Talvez eu possa fazer um específico de debate, ou possa usar o roda de conversa como a previsibilidade, porque é o tipo de roda de conversa, né? Aí se eu vou fazer uma atividade escrita, eu posso colocar aqui atividade escrita, né? Ou atividade
ou uma outra atividade lúdica, eu posso criar aqui, e eu vou colocar todas as atividades que eu vou ter durante a aula. Não precisa ser as 8, pode ser menos, né? Não necessariamente. E aí eu vou utilizar essa aqui dentro da aula para que o indivíduo tenha previsibilidade. Eu posso utilizar esse recurso quando ele termina, ele coloca aqui, ou eu mesmo, como professor, eu faço isso, ou não necessariamente eu preciso usar isso, né? Eu posso simplesmente permitir que o indivíduo vá acompanhando o que vai acontecendo, né? Eu vou mostrar o último aqui agora. Esse último é o seguinte, ó. Ele tem essa parte, é o acabou, que tem aqui a fita dupla face, que você cola em cima dele. Aqui também tem fita dupla face. A ideia é fazer assim, ó. É muito grande. Deixa eu colocar aqui atrás. Aqui e esse aqui fica embaixo. Por quê? No meu entendimento, isso aqui é melhor para educação infantil e ensino fundamental. Porque o ensino fundamental, você não tem exatamente as aulas totalmente separadas, que é o mesmo professor, né? Então você pode colocar aqui as atividades. Aqui, ó. Que dia é hoje? Então vamos colocar aqui, por exemplo, quarta-feira. Vem um para cada dia, tá? Você põe aqui, quarta-feira, tá? E aí você vai colocar aqui, hoje é a hora de... Então eu tenho várias atividades que eu vou colando aqui, até embaixo, em bastante. E aí, a atividade que o indivíduo estiver fazendo, ou que a sala estiver fazendo, eu vou lá e coloco aqui, ó. Se agora é do lanche, eu vou colocar aqui, ó, do lanche. Quando terminou o lanche, você tira daqui e coloca aqui e está embaixo. Coloca no acabou. E aí vai somando todas as coisas que acabou no final do dia. Então aqui já tem uma quantidade maior de atividades que você pode colocar para todo o dia. Mesmo que seja um dia que englobe todas as aulas, né? A aula que a professora está dando, ela dá aula de matemática, de português, de várias coisas, ele pode colocar na mesma sequência, e aí o indivíduo ou o professor pode ir fazendo essa sequência do que acabou. Agora tem algumas dúvidas interessantes, práticas para o dia a dia de sala de aula, que eu quero comentar aqui. Antes, eu quero mostrar um outro artigo aqui para vocês, interessante. Esse artigo tem 30 anos já, ele é de 1994, mas se você olhar os artigos mais recentes, 2023, 2024, os resultados são os mesmos, e eu acho ele bem didático, por isso que eu trouxe ele aqui. Vou falar em português, tá? É do Flannery Horner. A relação entre previsibilidade e problemas de comportamento em estudantes com transtornos severos. O que eles fizeram, os autores fizeram nesse artigo, né? Eles fizeram assim, eles criaram situações em que ele fazia atividade já conhecida ou atividade nova, em que ou você tinha rotina ou não tinha rotina. Por exemplo, entre atividade nova e atividade já conhecida, a já conhecida trazia menos problema de comportamento, a nova trazia mais problema. Mas a variável que mais alterou foi a previsibilidade, foi a rotina. Se você colocasse a rotina, mesmo com atividades novas, o comportamento do problema era menor. Se você não colocasse a rotina, mesmo atividades já conhecidas, dava para o problema de comportamento. Então, obviamente não é este artigo que produz evidência. Que produz evidência é um conjunto enorme de estudos, né? Por isso que está no relatório de 2020. Mas acho que ele ajuda a mostrar pra gente que em grande parte dos casos você vai reduzir o comportamento do problema. Eu não tô dizendo que é todos. Não. Se você pega as pesquisas, não funciona para todos, tá? Porque existem vários motivos que causam a presença do comportamento do problema. É um assunto muito complexo, né? Se você quiser aprender mais sobre o comportamento do problema, eu vou te dar algumas sugestões, tá bom? A primeira delas é a seguinte, você entrar no Clube da Aluna, que está oferecendo esse vídeo aqui. Clube da Aluna tem lá uma quantidade enorme de cursos, tem assinatura para saúde e para educação, que esse é o caso aqui da maioria que está assistindo, tá? E você faz lá dezenas de cursos, todos com certificado, e os cursos são muito bons. E tem um curso específico que é a formação avançada em comportamento e problema, que está espetacular. Eu estou fazendo também, que é do Felipe Lemos, então você vai saber muita coisa, mas muita coisa mesmo, assim, ficar realmente num nível para resolver os problemas que tiverem na sua escola. Uma outra dica é, dia 16 e 17 de agosto, vai ter a formação em comportamento e problema aqui na Aluna em São José dos Campos. Eu tenho a versão presencial aqui em São José dos Campos, que vai ser 2 dias. Um dia a gente vai apresentar casos concretos, né, casos reais que a gente atende aqui em Curitiba e no Rio de Janeiro. No outro dia, no dia 17, vai ter dois formadores internacionais, é o Dito Rajaraman e a Holly Grover. O Dito vai falar sobre abordagem de aba informada pelo trauma, quer dizer, como que a gente pode fazer intervenções em comportamento de problema sem incorrer em situações de trauma, considerando que as pessoas podem ter passado por situações de trauma, evitando o retrauma. É um dos autores mais lidos dos últimos anos, tá? E a Holly Grover, que vai falar sobre intervenções alimentares, né? Que também são situações que a gente usa muitas vezes, situações com intervenção mais aversiva, né? Esse evento, né? A jornada de aba e compaixão,
que vai acontecer aqui na Lua de São José dos Campos, está imperdível. E se você não puder vir aqui por algum motivo, não der, né? Você pode fazer a versão online. A versão online, porque o evento é híbrido, só não tem o primeiro dia, porque não dá para apresentar os casos, porque tem uma maior exposição dos casos. Então a gente tem muito cuidado com isso. Você só vai participar do segundo dia, que é o dia que vai estar a Holly e o Dito. Você vai achar incrível, de fato, a abordagem deles. Fica aí a ideia. Inclusive, se você estiver no Clube da Luna, você consegue ver as entrevistas que eu fiz com eles nos Estados Unidos, em Nashville. Eles são professores da Vanderbilt University, né? Foram duas conversas muito legais sobre essas temáticas. Mas olha lá, vamos continuar. Tem algumas questões, né? Acho que tem duas questões principais sobre a operacionalização disso. A primeira é a seguinte: se eu tiver mais de um aluno autista, eu preciso de 2 rotinas ou eu preciso de uma rotina só que serve para os 2? Veja, você pode utilizar a rotina na sala de aula para todos os alunos. Daí não é individual, obviamente é uma só. Você tem uma lá, você apresenta e tá lá e beleza, certo? Neste caso, se tiver de fazer alguma mudança do cara, se você tiver de tirar no velcro e colocar, você mesmo, enquanto professor, faz. Isso tem um valor para todos os alunos, beleza? Tá bom. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, isso é muito importante você entender em termos de educação especial. Esse discurso, que uma coisa só pode ser utilizada se for usada para todos, é um discurso reacionário, equivocado, anticientífico, absurdo, que é falado muitas vezes na educação especial. Não! Uma coisa tem valor se ela for individual também. E a ciência mostra que muitas vezes precisa ser. Às vezes, aquele aluno autista, para ele vai resolver aquilo ali. Mas para alguns não vai. Para alguns, principalmente quando o caso vai ficando um pouco mais complexo, mas no caso nível 2 ou nível 3, vai ficar mais difícil daquele discurso lá da frente chegar até nele. Então talvez você precise fazer isso individualmente. Como? Você pode ter a rotina dele. Então, onde que ele senta? Ele senta aqui. Então vai estar aqui do lado dele, atrás dele, ou na lateral aqui, próximo dele. E aí você vai apresentar para ele. Quando mudou uma atividade, alguém vai lá e apresenta para ele, vai mudar a atividade, né? Um acompanhante dele, por exemplo. E ele vai lá, a gente vai ajudar lá. Ele tirar e colocar aqui na parte de baixo. Porque isso ajuda o indivíduo a entender a relação. Você pega uma relação que ela é mais abstrata e você transforma ela num ato físico, concreto. Isso ajuda o indivíduo a lidar com essa informação. Então você pode fazer individual também. Se tiver 2, você faz 2. Entendeu? Neste caso, indivíduos que precisam de um pouco mais. Como é que a gente sabe se precisa individual ou não precisa? Olha, você pode supor e testar. E aí, ou funciona ou não funciona. Se não funcionar, você faz individual, por exemplo. Agora, se já ficar claro para você que aquele indivíduo não vai compreender, por quê? O professor, em geral, conhece aquele aluno, ele já entende um pouco mais de como ele funciona, né? E aí, se você imaginar, não vai, lá na frente vai ser muito abstrato para ele, então já faz direto individual. Gente, eu tô mostrando aqui, eu não sei quanto que é, tá? Porque, como eu disse, eu ganhei no Voz em Papel. Mas, isso dá para fazer, gente. Faz na cartolina, o Diogo Almeida, ele sempre brinca com essa história do velcro, né? Que esse professor tem um tanto de velcro, a escola cheia de velcro, os EVA, pega uns EVA, pega uns velcro e faz o negócio. Entendeu? Com cartolina, se você procurar rotina visual com cartolina na internet, vai aparecer um monte de coisa. Eu sei que o melhor é se você comprar, dar menos trabalho, porque o professor já está muito atribulado, né? Sobrecarregado. Mas tem outras saídas aí pra gente fazer. Quer dizer, não é a questão financeira que vai determinar neste caso, né? Porque tem outras possibilidades. A gente precisa ver o que é que faz sentido para aquele aluno. Vamos supor que você tem alunos aí com deficiência. Alunos com autismo. Eu tô falando de autismo, mas autismo e deficiência intelectual são as práticas são as mesmas, né? Eu posso garantir que vai funcionar para o seu aluno? Não. Eu não sei quem é o seu aluno, não sei por que ele tem crise. Pode ser por outros motivos. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: não vai ser o último aluno que você tem. Vamos imaginar que daqui até o fim da sua carreira você tenha 100 alunos autistas. Se você fizer isso, se você incorporar isso na sua dinâmica pedagógica, desses 100 alunos, você vai diminuir pelo menos em mais da metade, uns 60, 70, você vai diminuir bastante o comportamento e problema deles. Vai zerar? Não. Na maioria deles não, em alguns sim, mas a maioria deles não. Você vai continuar tendo, mas em uma quantidade bem menor. Qual que é o problema, historicamente falando, para nós enquanto professores? Que a gente não mede. Se a gente estiver medindo quantas vezes tem comportamento de problema, e você aplicar essa estratégia, você continuar medindo, se você tiver, sei lá, digamos, professor fundamental 1, que tiver fundamental 2, se tiver 10 alunos, se você continuar medindo, a maioria vai cair bastante. Mas a gente não mede. E como esses eventos eles são sempre muito ruins, né? Péssimo a gente passar por essas experiências,
Então, eventualmente, você pode não perceber que teve essa redução. Então, seria importante fazer esse registro. Mas a grande maioria dos casos vai cair muito. E em muitos casos vai eliminar comportamentos. Problema. Espero ter ajudado vocês aqui nessa estratégia prática, tá? E é o seguinte, eu vou falar aqui para vocês agora sobre comportamentos agressivos e o ciclo da crise. Então, vocês podem assistir aqui para continuar essa jornada.